o amor de Deus, né? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero encontrá-los na fé, né? Motivados, né? Esperançosos, com uma esperança firme, né? Nas promessas de Deus. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus bom. Ele está sempre conosco, né? Ele disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Estarei convosco até a consumação do século. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Sabe, nós temos que tomar ânimo na palavra de Deus, né? E quando nós falamos a palavra de Deus, nós tomamos ânimo, porque a palavra de Deus é espírito e vida, né? Ela consola, ela vivifica, né? Se existe alguma coisa que possa motivar a vida de uma pessoa, é a palavra de Deus, né? Muitas vezes as pessoas pagam caro, né, para ouvir uma palestra de motivação, principalmente econômica, né, que as pessoas buscam, né, para poder aplicar no seu trabalho. Então vão e ouvem palavras e mais palavras, né? Mas se existe uma palavra de motivação, e essa palavra é a palavra de Deus, né? Quando nós pegamos essa palavra e a colocamos no nosso coração, e ali nós mantemos ela, alimentamos ela, né? Não basta ouvir um dia, permitir até mesmo que entre na mente ou chegue até o coração, mas tem que estar sempre reavivando ela, né? Mantendo ela sempre acesa, né? E quando a palavra ela fica sempre acesa, nós estaremos também sempre acesos, né? Ou seja, motivado, animado, né? Esta é a razão da palavra de Deus chegar até nós, né? De Deus ter esse desejo, né? De fazer a palavra dele, Deus, chegar até nós. Ele quer encontrar o nosso coração para que nós possamos ter uma vida, né? A vida que Jesus disse, que Ele trouxe vida e vida abundante a todos nós. Glória a Deus por vocês que já estão aí, na sua casa, talvez sozinho ou com toda a família reunida, né? Você chegou do trabalho cansado, mas agora está aí. É um sinal, né? É um grande sinal que você ama a Deus, né? Que você deseja a Deus. E como a Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, Ele está contemplando você. Alguém me disse um dia, se você dentro da sua igreja, você vai procurar uma pessoa para colocar num determinado trabalho, você vai pegar quem? Você vai pegar aquela pessoa que esporadicamente vem, ou você vai pegar aquela pessoa que está lá, todos os dias está lá, faça chuva ou faça sol, a pessoa está lá, né? Muitas vezes cansada, chegou no trabalho, não deu tempo nem de comer, mas está lá, a pessoa está lá. Quem você vai pegar? Essa pessoa ou a outra, né? Sabe, nós temos que pegar aquelas que estão próximas, né? Eu acredito que Pedro, João, Tiago foram colunas, né, da igreja, porque eu acredito que onde Jesus estava Pedro, né? Estava João e estava Tiago. Eles estavam acompanhando Jesus em tudo, né? Nas horas fáceis, nas horas difíceis, eles estavam lá. Enquanto outros discípulos, né, e eram discípulos de Jesus, estavam meio distantes. É o caso de Tomé, é o caso de Judas, né? E por isso que eles chegaram, Tomé chegou a trair Jesus, e Judas então disse: eu só vou acreditar se eu colocar a mão no buraco dos cravos ou aonde a lança o feriu, senão eu não vou crer, né, que ele ressuscitou, né? Mas os outros estavam lá, vendo, Jesus ressuscitou, estavam crendo. Então, os olhos de Deus estão te vendo, meu irmão, e a quem tem, Deus dá mais. Essa é a palavra, né? Quem tem, Deus dá mais, né? Então, eu acredito que Deus vai dar muito mais para você a cada dia que você mantém essa atitude sua, essa atitude maravilhosa, né? Essa atitude agrada a Deus, né? Deus ama você e quer o melhor para a tua vida. Você que está em outro estado, em outra cidade, em outro estado, né? Você que está fora do Brasil e você que está ouvindo hoje, essa noite, essa live, ou
posteriormente você que vai ouvir essa live, né? Também nós dizemos a você que o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que tudo dê certo na tua vida, né? Que Deus seja glorificado através de Cristo na tua vida, que Ele seja glorificado. Esse é o objetivo de Jesus, que o Pai, Deus, seja glorificado através de Jesus, né? Então, que você continue nessa firmeza de fé e que tudo que você precisa, Deus fará. É só você ter paciência que todas as coisas vão acontecer, né? Deus é um Deus maravilhoso. A Bíblia fala que Ele disse para Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, né? E eu desci porque eu ouvi e vi o sofrimento do meu povo. Então eu desci para libertá-los, né? Tirá-los desse sofrimento. Então, glória a Deus. Se alguma coisa perturba a tua vida, se algum sofrimento há em você, se alguma doença ou qualquer coisa, né, que tira a sua alegria, com certeza Deus vai transformar isso em alegria. Deus vai transformar isso em bênção na tua vida. Eu tenho certeza disso, né? Porque é isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Deus é maravilhoso. Eu gostaria de parabenizar, né, o Valdir. Hoje é o Valdir, né, esposo da Ângela, o Valdir Francisco Oliveira, né? Está fazendo aniversário. Esse rapaz, Deus ama ele, né? Muito amigo nosso. Essa família maravilhosa. Meus parabéns, Valdir, que Deus continue abençoando a sua vida. E também a Sueli, a mãe do Danilo, né? Esposa do Davi. Ela também faz aniversário hoje, né? Que Deus continue abençoando a Sueli, continue abençoando o Davi, né? Muitos anos de vida, crescimento espiritual, né? Os desejos do coração realizados, que a família, né? A família toda ela abençoada, né? Que o desejo seja realizado sobre os netos, enfim, que Deus dê vida longa a vocês. Sempre firme com Deus. Esse é o nosso desejo, que Deus abençoe mais e mais vocês. Deus é maravilhoso, né? Segunda-feira, dia 6, nós estaremos com um culto online, né? A oração dentro do lar, um culto para a família, né? Onde o pastor Mário de Oliveira, o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, né? Ele estará ministrando, ele estará trazendo uma palavra maravilhosa, estará orando pelos enfermos. Quarta-feira agora já teve bastante gente pegando um vidrinho, né, de azeite, foi lá buscar na igreja. Domingo nós estaremos lá também na hora da live, estaremos distribuindo também os óleo, né, o fragonetinho de óleo. Se você não pegou, passe a pegar, né? Mas se alguém diz: olha, pastor, eu moro muito longe, fica difícil, tudo bem, não tem problema. Você pega uma xicrinha, coloca azeite e na hora da consagração vai consagrar a Deus e depois unge todo mundo na tua casa também. O óleo é algo simbólico, né? É algo simbólico. O que vai mesmo manifestar a bênção é a oração. É a oração da fé é que cura o enfermo, né? Então, não se preocupa com isso. Nós vamos estar todos conectados, né? Já estamos recadastrando as pessoas e nós vamos estar informando através da live. Domingo nós estaremos falando também como você faz, como não faz, para poder sintonizar e participar desse culto maravilhoso, onde toda a igreja do Evangelho Quadrangular, a membresia, e até mesmo se algum parente também deseja participar, você pode convidá-lo, né? Dar para ele como entra e possa também sintonizar e participar do culto, né? É aberto para todas as pessoas. Deus ama cada um de nós, né? E vai ser muito maravilhoso. Então eu quero que você participe. Amém, irmãos? Fica com Deus. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 18 e 19. 18, 19. Tem uma palavra muito linda aqui, né? Ou até mesmo podemos ler até o versículo 21, né? Se nós fechamos, depois eu quero falar sobre um assunto. Versículo 18, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5
inicia-se no versículo 18, diz assim, olha, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero observar bem o versículo 19. O versículo 19 diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados, as suas iniquidades, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso é maravilhoso, isso é lindo, né? É algo tremendo. A Bíblia diz a saber que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo para consigo. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou, né? Amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus amou, né? A humanidade, amou a humanidade. Então Paulo vem dizer aqui, Deus estava em Cristo, né? Reconciliando o mundo, né? Não imputando aos homens as suas transgressões. É tão lindo, veja bem, a Bíblia fala, Deus confiou, né, a nós a sua palavra, a palavra da reconciliação. A cruz foi isso, foi uma obra de Deus, né? Um sacrifício pelo próprio Deus, ali na pessoa de Jesus, a quem ele enviou o seu Filho, sendo ele ali o sacrifício verdadeiro, né? O Cordeiro Santo que fora preparado antes da fundação do mundo. Ele fazendo a obra de redenção, né? Fazendo a obra de restauração da humanidade, trazendo a humanidade para Deus agora, né? Mostrando que ele, Deus, né? Pela graça, estava agora manifestando no mundo, né? Então Deus tudo proveu, tudo ele manifestou, tudo ele fez, porque ele amou as pessoas, amou a humanidade. Mas depois diz aqui, ele não observou a transgressão, não, ele enviou Jesus, e Jesus então foi o mediador nosso e Deus, né? Ele foi o sacrifício no nosso lugar. Mas ele fecha dizendo, mas confiou a palavra a nós, confiou a palavra da reconciliação. Essa palavra confiou, no original ela diz assim, olha, fazer uso para si mesmo, né? Fazer uso para si mesmo, do que? Da palavra, fazer uso para si mesmo, ou para alguém, ou uso para uma outra pessoa, para alguém, apresentar, né? Palavras, as palavras de Deus, as promessas de Deus, né? Reconciliação significa restauração à situação favorável anterior. No Novo Testamento, diz assim também, reconciliação significa, no Novo Testamento, a restauração da graça de Deus aos pecadores que se arrependam e coloca a sua confiança, né? Pecadores que se arrependem e colocam a sua confiança na morte expiatória de Cristo. É tão lindo isso, né? Pecadores vindo, né? Pessoas em falha, pessoas que nada mereciam, né? Vindo agora, né? Mas tudo orientado, chamado, manifestado através da palavra de Deus. A nós nos confiou a palavra da reconciliação. Se nós olharmos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8,
nós vamos encontrar um feito maravilhoso de Jesus. Eu admiro essa passagem, porque é uma passagem que não foi trazido para Jesus, né? E também ninguém veio buscar Jesus para que fosse a esse lugar. É interessante isso. Ninguém veio, uma autoridade ou uma pessoa ou um próprio discípulo, né, convidando Jesus para que fosse em tal lugar. Não. Jesus propôs no coração dele, pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, para ir nesse lugar e fazer essa obra, mostrando o desejo de Deus, mostrando o amor de Deus, né? A vontade de Deus nessa passagem. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá no versículo 34 em diante, nós vamos ler, depois nós comentamos sobre toda a passagem. No versículo 34 em diante diz assim: e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios. Acharam o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos, ao redor lhes rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhes que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por todas as cidades quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. É uma história maravilhosa. A Bíblia fala que navegaram, né, para a terra dos Gadarenos, né? Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galiléia. Veja, havia lá uma pessoa possessa de demônio, né? Uma pessoa que era muito conhecida, todas as pessoas conheciam, cidades em volta, né? Todo mundo sabia desse homem, né? Uma pessoa endemoniada, podíamos dizer um mendigo, talvez um maníaco, né? Uma pessoa que se degradava, uma pessoa que andava praticamente nu, né? E dormia no sepulcro. A Bíblia fala que ele rosnava como lobo durante a noite, né? Uma pessoa, como fala aqui, endemoniada. Mas a Bíblia fala que quando Jesus chegou lá, ancorou o barco, e quando Jesus desceu, esse homem veio, se ajoelhou, e logo os demônios disseram: porque viesses nos atormentar, né, antes do tempo, porque Jesus havia dito aos demônios: saia desse homem, né? E a Bíblia fala que então os demônios, já falando com Jesus, de repente os demônios voltam a falar. Havia porqueiros, né, pessoas pastoreando porcos naquele lugar lá, e a Bíblia fala que eles pediram, os espíritos falaram: olha, nós vamos sair, mas deixa a gente entrar nos porcos, né? Porque os espíritos queriam entrar nos porcos, e Jesus permitiu. E a Bíblia fala que havia 2.000 porcos lá, e também eles saíram correndo quando os espíritos entraram, e todos caíram num penhasco, e os porqueiros ficaram assustados com tudo ali que estava vendo ocorrer. Aquele homem que era lunático, que era louco, que era um endemoniado, cuja corrente colocavam nos seus braços, ele quebrava, nada podia detê-lo, né? Se degradava. Um homem, todo mundo tinha medo dele, não havia solução para aquele homem. Mas agora os porqueiros presenciaram
que de repente os espíritos saíram, aquela cena aconteceu, os porcos saíram e caíram despenhadeiro abaixo, e de repente olham aquele homem agora, completamente são, perfeito, né? Agora sentado aos pés de Jesus. Eles ficaram maravilhados com aquilo num ponto, mas no outro ponto estavam temendo de medo, né? E entraram para a cidade e anunciaram o que havia acontecido, e muitas pessoas daquela cidade veio e presenciaram a cena. Sabe, diante de fatos, não há argumento, né? O homem estava totalmente livre, o homem estava totalmente liberto, agora transformado. O homem, meu Deus, voltou ao natural, né? Eu imagino que cena tremenda, que cena maravilhosa. Mas eles acabaram pedindo para que Jesus, temendo de Jesus, o que tinha acontecido, pediram para que Jesus se retirasse. E Jesus, então, ao se retirar, a Bíblia fala que esse homem agora transformado. Eu acredito que deram novas roupas para ele, eu acredito que ele tomou um banho lá na praia mesmo, sei lá, né? Talvez cortaram o cabelo dele, não se sabe, mas o homem ficou totalmente transformado. E então, esse homem agora dizia para Jesus que ele queria seguir Jesus, que ele queria andar com Jesus. E Jesus olha para ele e fala: não, agora você volta para a tua casa e diz para os seus lá o quanto bom Deus foi para você, né? Veja, irmãos, a importância, né, do feito de Jesus, a importância da manifestação de Deus na vida de uma pessoa. É interessante isso. Veja, um homem que for agora salvo, né? Um homem salvo. A Bíblia fala que ele fora salvo, né? Como fora salvo o endemoniado. Essa palavra salvo, ela significa restaurado, né? Como fora restaurado esse endemoniado. Como fora transformado, né? Um homem que fora curado, né? Sarado, né? Então, agora ele está lá. E ele volta agora, e a Bíblia fala, que é o texto que nós lemos, que ele sai andando pela cidade, por um lado, para o outro, indo talvez em direção à sua casa, mas pregando, mostrando para as pessoas o que Jesus fez para ele, né? Eu sempre digo, é o que a Bíblia ensina, a maior pregação do Evangelho é a vida, é a nossa vida. Todo mundo está de olho em quem? Nesses que dizem ter Deus, nesses que creem, que aceitaram, né, o propósito de Deus para a sua própria vida. Veja, a transformação daquele homem. Era um conhecido, ele era conhecido em todos os lugares. Muitas vezes as pessoas pensam que na época passada ninguém conhecia a nossa vida, né? Se fazia coisa errada, fazia escondida, achando que ninguém vê, achando que ninguém sabe. Mas, irmão, seja o lado bom da nossa vida ou o lado mal da nossa vida, todo ele é transparente, todo ele acaba sendo visível. Sabe, as pessoas que saem junto com seus amigos, né, cometem as barbáries e os amigos todos conhecem. Todos ficam sabendo quem é a pessoa, sabem se a pessoa é honesta, é séria, se ela não é, os erros que ela faz, que ela comete, se torna tudo conhecido. Esse homem era muito conhecido pela posição que ele tinha na vida, ninguém conseguia aprender. Eu creio que buscaram as melhores coisas para tentar libertar esse homem, não conseguiram. Mas agora esse homem aparece na cidade, totalmente livre, né? Totalmente transformado. E eu acredito que as pessoas olhavam para ele: mas o que aconteceu com você? Quem que fez isso? E de repente ele contava, dava testemunho, né? Sobre Jesus, o Filho de Deus. Ele dava testemunho que ele chegou lá, libertou ele, né? Eu acredito, meu irmão, que o testemunho desse homem aí, que era, vamos dizer assim, ele não tinha uma Bíblia para estar pregando, não tinha nada para estar informando, mas a mudança da vida dele foi tão impactante que eu acredito que muitas pessoas vieram a conhecer a Jesus. Muitas pessoas vieram também trazendo talvez o doente para que fosse também curado. Outras pessoas que estavam talvez perturbadas trouxeram também para Jesus para que também fosse liberto. Sabe, o testemunho do homem era muito forte, era muito forte. Agora, todo testemunho na vida se torna forte,
se houver uma restauração, se houver uma transformação, né? Se houver uma mudança. O Evangelho é algo tremendo, o Evangelho é algo maravilhoso. Certa ocasião, os discípulos estavam lá todos reunidos e Jesus Cristo pegou então uma toalha, cingiu com uma toalha, pegou uma bacia com água e foi lavar o pé deles, né? E eles disseram, não. Pedro falou, não, em mim não toca em mim não. E Jesus falou, bom, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Jesus falou, lava o corpo inteiro. Mas Jesus virou e disse, não, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho ensinado vocês, né? Veja, a palavra, ela liberta, a palavra, ela transforma, a palavra traz novidade de vida na pessoa, né? Ela muda o jeito, o comportamento, muda o jeito de falar, muda tudo. Não tem como não entrar em contato com a palavra de Deus e ficar do mesmo jeito. Não tem. Eu posso me esquivar da palavra de Deus, né? Eu posso fingir que eu estou escutando e não estou escutando, fingir que eu creio e na verdade eu não creio. Pode acontecer um monte de fato, pode acontecer um monte de situação, mas a pessoa que der ouvido à palavra de Deus, a palavra de Deus é espírito e vida. Conta o T.L. Osborne, né? Ele conta que numa das cruzadas, lá estava ele para ministrar uma cruzada em um determinado país, e havia um ditador lá. E quando eles chegaram lá com essa instrumentação, que foi primeiro para preparar o lugar lá, para que depois viesse o T.L. Osborne, mas quando chegou aquele povo lá, foram todo mundo preso. O ditador mandou prender todo mundo. Aí quando ele chegou, todo mundo preso, vai daqui, vai de lá, acabou soltando todo mundo, e o ditador permitiu que ele fizesse lá o trabalho dele. Aí ia fazer 4 ou 5 trabalhos. E o ditador queria pegar uma falha para poder prender todo mundo novamente, né? E manter preso. E diz que fizeram o primeiro dia e lá estava sentado num jipe o ditador junto com um soldado, de longe observando, escutando o que ele pregava, que se ele cometesse alguma coisa errada, iria prender ele, né? O poder da palavra. Por isso que a gente vê uma vontade tão grande, né, de Satanás amordaçar a boca do crente, fazer com que eles parem de ensinar, parem de pregar, para que não possam mostrar a sua vida transformada, né? Veja, e lá estava o ditador, primeiro culto, segundo culto, terceiro culto, e de repente, no quarto culto, terceiro, quarto culto, de repente lá aquela cruzada, milhares e milhares de pessoas, e Deus fazendo maravilhas. De repente esse ditador que estava sentado no jipe, ele tinha uma das suas pernas quebrada, estava com gesso, ele começa a mexer o pé e não sentia mais nada. Ele começa a mexer o pé e não sentia mais nada. Aí ele pega a faca do soldado, manda o soldado cortar o gesso, corta o gesso, a perna dele estava curada, estava sarada. Esse homem disse que de repente ele começou a chorar. Ele falou, mas eu não choro. E diz que esse homem acabou se convertendo naquela noite. E esse homem construiu muitas igrejas. Você tem uma ideia da conversão desse homem. Mas o T.L. Osborne, ele atribuiu que esse homem deu ouvido à palavra de Deus. No primeiro dia ele não deu, no segundo dia ele não deu, no terceiro dia ele não deu. Mas a hora que ele deu ouvido, deixou a palavra de Deus entrar dentro dele, pronto, acabou. A palavra, dominou o coração daquele homem e houve a total mudança, né? A total mudança. Assim Deus faz com todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus não tem acepção de pessoa. Essa pessoa que for endemoniada, agora liberta, era um pregador da palavra de Deus. Era um pregador. Por isso que a Bíblia fala, Deus confiou a nós Ele confiou a palavra da reconciliação, a palavra da restauração, a palavra da cura, da transformação, da mudança de vida. Aquilo que a pessoa fazia, ela deixa de fazer. Mas veja, essa transformação, essa restauração fica visível. É que nem pegar uma casa em determinada rua aí, uma casa talvez de esquina, vamos pensar assim, e de repente a casa está meio feinha, está pintura suja, o cara vai lá, restaura tudo, faz uns enfeites,
pinta lá com uma cor bem apresentável e de repente quem passa, nossa, que coisa linda que ficou, o cara fez uma reforma. É assim que Deus faz na nossa vida, né? É assim. Jesus disse, Paulo fala que Deus, o nosso Pai Deus, Ele possa te santificar espírito, alma e corpo, né? A obra começa lá dentro, onde a palavra de Deus trabalha no nosso espírito, mas de repente muda a nossa mente, muda o nosso jeito de falar, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de agir. E aí então começa a ver as manifestações do corpo, através do corpo. E de repente então, a pessoa com a sua própria vida, né, está sendo uma pregação do Evangelho. Uma pregação do Evangelho. Eu creio que nesses dias falta muito isso, irmão. Falta muito isso. Eu acredito que se verdadeiramente houvesse conversões como devem de haver, eu acredito que muitas mais pessoas viriam a Jesus. Muito mais. E por outro lado, se verdadeiramente acontecesse, as pessoas dariam testemunho. Agora tem muitas pessoas que ficam calados, né? Através daquilo que Deus fez na vida dela. E não deve ficar calado. Você vê o Jesus aqui falou, não precisa seguir eu, não precisa me seguir não. Volta para a tua casa e diz lá o quão bom Deus foi para você. O que Deus fez na tua vida, fala lá. E ele voltou a falar. Deus é maravilhoso. O que nós precisamos é acreditar, né? Acreditar nas promessas de Deus, acreditar na palavra de Deus, agir à altura da palavra de Deus, porque Deus, meu irmão, Ele tem um plano especial para cada pessoa, um plano especial e único para cada pessoa. Deus é Deus, ninguém nasceu aqui nessa terra por acaso não, ninguém veio ao mundo simplesmente porque desejou ver e não está nem aí com nada, não é nada disso não. Todas as pessoas são valiosas diante de Deus. Todas as pessoas são valiosas. Pode morar num palacete, como pode morar numa favela ou embaixo da ponte, não importa quem seja. Deus ama essas pessoas. Deus ama elas. Logicamente, uma talvez seja mais difícil, outra seja menos difícil, mas o amor de Deus é igual para todo mundo. Deus mandou um Jesus, um único Filho, né, para demonstração do seu amor. Ele fez todas as coisas para que então pudesse manifestar a graça na nossa vida, não imputando sobre nós os pecados anteriormente feitos. Deus não leva em conta isso, não. Muitas vezes vem na mente, né, da pessoa, pessoas dizem para mim, pastor, lá do passado, lá de trás vem pensamento. Eu falei, irmão, ignore, é Satanás tentando pegar você, é Satanás tentando te prender com coisas ruins do passado, mas a Bíblia fala que Deus já não vê mais os vossos pecados, Ele não lembra mais dos vossos pecados, e se Ele não lembra dos vossos pecados, por que nós vamos lembrar? Não há razão disso. Então nós lançamos fora e continuamos nossa vida, nossa jornada, para que cada dia mais a nossa vida fale por nós, né? A nossa vida, o Evangelho que agora a nossa vida representa, possa ser uma pregação da palavra de Deus, né? Dos feitos de Deus, das manifestações do Deus que é invisível se torna visível através da transformação. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, diz, diz lá, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É interessante isso, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, primeira pessoa, né? Pessoa. E depois vai ser salva a família. Mas quando eu penso em salvação na minha vida, tem que haver transformação. Muitas vezes vem o casal, né? Vem o marido e a mulher e se converte e tudo bem, mas muitas vezes não. Vem o marido ou vem a esposa e aí tem que haver a verdadeira conversão, né? Tem que haver o verdadeiro amor de Deus, tem que haver o verdadeiro compromisso com Deus. E essa transformação, né? Essa mudança vai impactar a pessoa que está na frente. Vai impactar a busca do desejo de Deus, o interesse por Deus, né? Vai impactar a pessoa, vai impactar. Uma vez eu li no livro um testemunho de uma mulher que de repente ela entrou num culto de oração e ela se converteu, era um japonês, uma japonesa, e ela se converteu,
E de repente então conta, porque quem falou foi um pastor. Eu estava ouvindo a mensagem dele na igreja, tempo do pastor Misael, e de repente esse pastor contando diz que essa mulher, a conversão dela foi tão magnífica, tão linda, que o desejo dela agora era estar na reunião, para orar, para ouvir o evangelho. Esse era o desejo dela. E o marido dela ficou indignado, porque eles não tinham nada com ser crente, de jeito nenhum. Eles já tinham a sua forma de buscar Deus, né? E essa mulher agora se converteu e começou um problema muito sério, muito sério. O marido começou a ser agressivo, ser bravo e não aceitava. Mas de repente o marido se revoltou de uma tal forma que trouxe uma prostituta morar na sua casa. Então ela passou a conviver com a prostituta dentro de casa. E o marido dela fazendo birra com ela, enfrentando ela. Mas conta um dia, né, de tanta insistência, e essa mulher firme com Jesus, indo para o culto de oração, indo ouvir a palavra e sujeitando toda aquela coisa dentro de casa. Um dia o marido falou: olha, hoje você vai na igreja? Vou. Então eu vou junto com você. E foi na igreja. Imagina o que aconteceu, né? Ele foi na igreja. E lá na igreja ele teve um encontro com Jesus também. E aí um olhava para o outro e falava: e agora? E agora? Quando nós vamos chegar lá, a fulana está lá, né? Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? O pastor falou: fica tranquilo. Né? Aquela palavra que Naamã disse para Eliseu, né? Olha, Naamã, eu não sei o que fazer agora. Eu sou o braço direito do rei, e o rei ele entra para adorar o seu Deus, eu estou lá do lado também. Ele se prostra, eu me prostro também. O que eu faço agora? Eliseu falou: vai em paz. Meu irmão, Deus salva uma pessoa, Deus já tem todo o plano para a vida dela. Deus já tem tudo para trabalhar. Deus vai trabalhar. Nós já pregamos, já falamos aqui, é Deus que faz tudo. Fica tranquilo, fique em paz. Se alegre em Deus. E então diz que quando eles chegaram na casa dele, os dois chegaram na casa dele, aquela mulher prostituta que ele tinha levado na casa, estava com a mala no portão, pronta para ir embora. E quando eles chegaram, ela disse: aqui eu não vou ficar mais não, eu estou indo embora, já preparei minha mala, eu estou indo embora. Eu imagino quanto mais forte a confiança deles não ficou em Deus, não é verdade? Veja, Deus é Deus faz todas as coisas, mas crê no Senhor Jesus, será salvo tu e depois a tua casa. Porque a coisa mais difícil na vida de um crente é mostrar que ele é fiel a Deus dentro da sua casa. Essa fidelidade é que tem sido meio problemática, sabe? Meio problemática. E aí a conversão não acontece. A conversão não acontece por causa das ameaças, né? Vem uma ameaça, pronto, a pessoa já volta para trás. Ela volta para trás. E não pode voltar para trás. O crente ele é ameaçado, mas não é porque ele é ameaçado que ele vai perder a guerra. Não é porque ele é ameaçado que Deus vai deixar que o inimigo domine, de forma alguma. Deus tem domínio sobre todas as coisas. E ele diz aqui: crê no Senhor Jesus, será salvo tu, e depois então ele diz: a tua casa. Ele já está antecipando a palavra, porque Deus chama as coisas que não são como fosse. Deus chama as coisas que não são como fosse. É como o doente, né? A pessoa chega de cadeira de roda na igreja, veja, Deus já está chamando ela de curada. Porque a Bíblia diz que por suas feridas, suas chagas, nós já fomos curados. Então Deus já olha para ela e vê ela curada. Agora, depende dela em ouvir a palavra e também a palavra da cura divina, para que essa palavra cresça dentro dela, né? Que ela cresça a ponto que ela vai perceber que ela não nasceu para viver naquela cadeira, né? E quando ela toma essa decisão que ela não nasceu para viver naquela cadeira, ela vai começar a agir. O contrário, ela vai agir de forma para sair daquela cadeira. E quando ela começa a agir, meu irmão, Deus também começa a agir. A Bíblia fala, quando Moisés andou, o mar vermelho abriu, né? Eles pararam, o mar estava lá.
Quando falaram com Deus, ele falou, mas quem mandou parar? Anda. Quando ele andou, o mar abriu. Deus, quando ele chama as pessoas, ele chama para a transformação. Ele chama para realizar o propósito dele. Ele chama para fazer a vontade dele na vida da pessoa. E tudo quanto Deus tem para nós é maravilhoso. Por isso que nós lemos. Deus fala as coisas antes. Veja, nós podemos imaginar, né? Aquele povo, os gadarenos, vendo essa obra, vendo a manifestação de Deus. Esse homem que era tão conhecido agora, um homem diferenciado, um homem transformado, um homem liberto, né? Um homem que fora restaurado, né? Restaurado, transformado, que estava ali perfeito, em perfeito estado agora. O testemunho desse homem é um fato. E como eu disse já, com o fato não há argumento, meu irmão. Não há argumento. Veja, a restauração da graça de Deus. A restauração da graça de Deus. Veja, quando uma pessoa, né, ela recebe a bênção de Deus, logo ela tem que falar que a bênção aconteceu na vida dela. E vai falando e as coisas vão acontecendo. A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, Jesus diz assim, né, quando deram o livro para ele ler na sinagoga, Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e mais longe, e restauração, olha lá, e restauração da vista aos cegos, restauração. Meu Deus do céu, que coisa linda. Em Hebreus 13:8 ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Oh, aleluia, todos aqueles que vêm a Jesus devem saber, ele vai fazer da pessoa um testemunho das manifestações dele. Ele vai fazer da pessoa um testemunho da presença de Deus na vida daquela pessoa. É tão lindo isso, né? Ei, meu Deus do céu, que coisa linda. Quando nós chegamos a Deus, chegamos àquele que pode, aquele que deseja realizar, né? E Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né? A pessoa chega presa por pecados, a pessoa chega com consciência pesada, chega autoestima acabada, zero, né? Um negativismo, né? Veja, muitas vezes com pensamentos de tirar a própria vida, lares destruídos, separação de filhos, um monte de coisa acontecendo, falência muitas vezes, o medo, né? O medo. Na época que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas que estão apavoradas. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, e graças a Deus por eles, né, os psicólogos, diz que nunca trabalharam tanto como estão trabalhando agora, e da sua casa, através do computador, né, conversando com pessoas, ensinando pessoas. É muito bonito isso, né? Mas veja, Deus quer trabalhar, Deus pega as coisas que não são, e Ele transforma, né? Deus veio para isso, meu irmão, para que as pessoas venham ter vida. João 10:10 diz, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida abundante, né? Uma vida de paz, uma vida maravilhosa, né? Porque o nosso Deus só faz maravilha. A cada dia, né? Deus ser a sua proteção, Deus ser a razão da sua saúde, Deus ser a razão da sua prosperidade, do seu bem-estar, né? Deus cuidando de todos aqueles que nele crêem. Que maravilha! Nós podíamos pegar aqui tantas pessoas, né? Exemplos na Bíblia, né? Que vieram a Jesus. Veio o leproso, veio o cego, trouxeram o paralítico, né? Quantas pessoas vieram?
E outros não, outros podíamos dizer, foi sorte, foi um acaso, né? Jesus ia indo num determinado caminho e contrário vinha vindo um sepultamento, né? Uma pessoa que ia ser sepultada e de repente a morte encontrou com a vida, a morte encontrando com a vida. Quem venceu, meu irmão? Quem venceu? Jesus parou aquele cortejo lá e pegou e ressuscitou o menino e devolveu para a mãe dele. Meu Deus do céu, deu prejuízo lá para o funerário, né? Que o funerário teve que levar o caixão de volta para trás. Você não tinha pago, pegou, não houve mais sepultamento, não perdeu o caixão, né? Mas veja, Jesus é Jesus, meu irmão, Deus é Deus. O que nós precisamos para acreditar em tudo isso, né? O que nós precisamos? Um pouquinho só que Ele pede em nós, né? Um pouquinho de confiança. Sempre dá oportunidade para que Deus possa agir na nossa vida, né? Sair fora, tirar o nosso braço e deixar que o braço de Deus trabalhe em nosso favor. Deus é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor. Deleita, se alegre nele, glorifique Ele, exalte Ele, sabe? É isso que nós devemos de fazer, agradecer a Ele por suas promessas, agradecer a Ele por tudo que está acontecendo na nossa vida. Mas pastor, não está acontecendo nada, mas Ele diz que vai acontecer, Ele chama as coisas que não são como fosse. Abraão ia agradecendo a Deus, dando glória, porque fiel é o que prometeu, Ele o fará, fiel é o que prometeu, Ele fará. Esse é o pensamento que Abraão tinha sobre Deus, esse é o pensamento que nós temos que ter sobre Deus, sobre sua fidelidade, sobre o seu caráter, né? Deus não muda, meu irmão, se Ele prometeu, Ele faz, Ele disse, falando eu não cumprirei. Meu Deus do céu, olhar para a palavra de Deus e dizer, Deus, obrigado, isso é para mim, isso é para mim. Alguém disse, conversando com uma criança, né? Como que você sabe que essa promessa é sua? Ela falou, eu faço um risco embaixo, é meu e acabou, não abro mais mão dela. É assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Ele te trouxe para Ele, irmão, Ele te trouxe para Ele. E olha, Ele pega o doente, Ele traz para Ele. Ele pega o endividado e Ele traz para Ele. Ele pega aquele tudo atrapalhado, sabe, arrogante, briguento, né? Que não se dá com mulher, que só arruma encrenca. Ele pega essa pessoa, Ele traz para Ele e transforma essa pessoa. Ele transforma, Ele tira toda essa coisa feia e faz a pessoa uma pessoa linda, né? E de repente dá tudo certo na vida dela. Quanto que a gente não vê isso? Sabe, no mundo tem conselheiro para tudo, mas não é o conselheiro que muda. Quem muda é o próprio Deus. O próprio Deus é quem muda. Deus é tremendo, meu irmão. Eu falo isso porque o que Deus fez na minha vida, meu Deus do céu, e se Ele fez em mim, o que Ele fez em mim, o que Ele não pode fazer na vida das pessoas, o que Ele não pode fazer, meu Deus do céu. Se existe uma pessoa que poderia dizer que a vida tinha acabado, foi a minha. E, no entanto, estou aqui feliz, falando da palavra de Deus. Estou feliz com tudo que está acontecendo. E as pessoas dizem, mas está feliz com tudo que está acontecendo? Claro que eu estou, porque eu tenho um Deus fiel, porque eu tenho um Deus que de tudo tira proveito, um Deus que reina sobre todas as coisas, que nunca perdeu o controle de nada e nunca vai perder, porque nele está a vida de tudo. Ele está conectado com tudo, porque aquilo que não estiver conectado com Deus, não tem vida, meu irmão, não tem vida. Pode ser rebelde, pode ser quem for, Deus é a vida de tudo. Deus só não mexe no livre-arbítrio das pessoas, só nisso que Ele não mexe. Mas quanto à vida, é Deus, é Ele que determina todas as coisas. Deus é um Deus de oportunidade, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que não cansa de dar oportunidade, né? Assim como nós temos que perdoar, Ele é perdoador, né? Deus é maravilhoso, meu Deus do céu, que coisa linda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fica com essa palavra no teu coração, meu irmão. Eu não sei o que você precisa, eu não sei dizer o que você necessita, mas uma coisa eu sei: se você ficar com Jesus,
tudo vai ser transformado. Tudo vai ser mudado. O que Deus tem para você, pode ter certeza, você não encontra em outro lugar. É somente em Deus. Por isso que o Salmo 1, ele começa a dizer assim: bem-aventurado o homem que não confia no conselho do ímpio e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na palavra de Deus. Nela ele medita de dia e de noite, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Eu acordo, está de noite. Quando eu acordo, está de noite. Aí eu medito na palavra de Deus. Durante o dia, eu estou meditando na palavra de Deus. À noite, que nem agora, estou meditando na palavra de Deus. É assim que faz. É assim que faz. Vejo as coisas, converso com pessoas, sou pessoa normal, não tem problema nenhum. Mas eu estou fechado com Deus, na sua palavra. Tá? Conversava recentemente com uma pessoa, ele falava tantas coisas erradas, coisa de revolta, que se acontecer com ele, ele mata, ele faz, ele desfaz. E ele olhava para mim e ele falava: mas não é? Eu quieto. Mas não é? E eu quieto. Aí fala: é verdade, você é pastor, você pensa diferente do que eu. Como que ele sabe que eu penso diferente? Porque eu sou pastor? Ele não perguntou para mim: e você, o que se diz? Estou certo ou estou errado? Aí eu falaria. Mas quando ele estava explosivo falando, eu só fiquei quietinho, escutando só. Mas eu não dava resposta. Ele: agora eu sei porque você não está falando, porque você é pastor, né? Você pensa diferente de eu. Claro que eu penso diferente, porque a Bíblia diz diferente, né? A Bíblia diz diferente. Deus é maravilhoso. Fica com Deus, meu irmão, fica com Deus, não abra mão. Tudo que você precisa, Deus estará cuidando da tua vida. A Bíblia fala: Ele é o nosso pastor, né? Ele é o pastor das ovelhas, nós somos ovelha do seu pastoreio. Meu Deus, a Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Que gostoso, que gostoso. Ter um Deus fiel, maravilhoso, né? Cuidando da nossa vida, em todas as áreas. Hoje Ele está conosco aqui, amanhã, na eternidade, nós estaremos com Ele, né? Graças a Deus. Vamos vê-lo face a face. Fica com Deus. Vamos vencendo, né? Todas as situações diante de Deus são pequenas. Para nós pode ser uma montanha, mas para Deus é pequena. Mas graças a Deus Ele disse: oh meu Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. Se é uma íngreme, Ele vai dar força para nós subir, né? Se é mais plano, Ele vai dar força para nós andarmos também. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Vamos orar, vamos interceder por esse mundo, né? Que tanto necessita de Deus. Que a graça alcance o coração das pessoas, como alcançou o nosso também. Amém, irmão? Vamos orar para essas pessoas que estão enlutadas, né? Que sofreram danos, percas, né? Estão tantas pessoas morrendo no dia de hoje. Não há alegria para Deus, não. Mas Deus não está alegre com nada disso, não. A Bíblia fala que Deus se alegra na morte do justo. Na morte do justo, Deus se alegra. Mas na morte do ímpio, Deus não tem prazer, não. Porque Ele enviou Jesus para que ninguém morra. Ele enviou Jesus para que a pessoa tenha vida eterna, né? Por isso que Ele tem prazer na morte do justo. Eu gosto da passagem onde Deus fala, né? Lá na frente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles já tinham partido da terra. Se Deus está dizendo que é Deus deles, é porque Deus é Deus dos vivos, meu irmão. Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos, é dos vivos. Por isso que Ele nos chamou da morte para a vida. Graças a Deus. Eu não paro de falar. Se eu ficar falando, aqui dentro de mim fica borbulhando, passando passagens e mais passagens da Bíblia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Depois nós vamos orar por cada pessoa que está conectada conosco também. Amém? Fale com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, porque Tu és o nosso Deus, Pai.
um Deus bom, um Deus cheio de compaixão e misericórdia, um Deus fiel, um Deus que tem nos sustentado, Pai. Oh Deus, porque valemos mais que as aves do céu, que o lírio do campo, porque Deus, Tu tem cuidado de cada um de nós. Pai, bendizemos e glorificamos o Teu nome, Pai, e que a cada dia mais e mais, Pai, ó Deus, a Tua palavra se cumpra na nossa vida, Pai. Oh Deus, transformando-nos, Deus, no propósito Teu, naquilo que Tu, Deus, deseja fazer de cada um de nós, ó Pai. E assim sendo, que o Teu nome seja glorificado, Pai, que tudo, ó Deus, venha nos mostrar a este mundo, Pai, que nós somos fruto da Tua obra, fruto, Deus, do Teu propósito, fruto do Teu amor, Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, Pai, do Teu feito através de Jesus Cristo no Calvário. Pai Santo, seja tudo para a Tua glória. Mas agora, meu Pai, nós oramos, Pai, pela humanidade, oramos, Deus, pelas nações, povos, Pai, ó Deus, a humanidade sobre a terra, Pai. Nós oramos, Deus, com referência a essa pandemia, Pai, o Senhor nos deu autoridade para desfazer o mal. Então nós oramos e repreendemos no nome de Jesus, ó Pai, a Satanás e todo o seu exército. Nós ordenamos o fim deste mal, Pai. Detemos em nome de Jesus Cristo a Satanás. Detemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, os seus anjos maus, o exército maligno, Pai, que tem, Deus, atacado através dessa pandemia a humanidade, Pai. Ó Deus, nós o detemos em nome de Jesus Cristo, Pai, e determinamos o fim desta pandemia, Pai, o fim, Deus, deste coronavírus de sobre a face da terra, pois assim no nome de Jesus nós o declaramos destruído, Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oramos, Pai, por aquelas pessoas que foram contaminadas por esses vírus, Pai, que estão nos hospitais, ou muitas vezes na sua própria casa, ó Deus, se cuidando, se tratando. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós repreendemos todo o mal sobre o corpo dessas pessoas, Pai. Nós repreendemos toda a infecção e declaramos, Deus, essas pessoas completamente curadas, Pai, com os seus pulmões curados, ó Deus, com todos os órgãos do corpo refeito, curados, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim declaramos, Pai, essas pessoas com vida, Pai. Deus, aqueles que estão, Senhor, na qualidade de suspeitos, são milhões de pessoas, Pai. Nós declaramos todas elas, Pai, ó Deus, descartada, todas elas, Pai, sem o efeito desse vírus, Pai, sem contaminação alguma, Pai. Nós declaramos essas pessoas sadias, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Oh Deus, nós oramos, Pai, e declaramos também, Pai, a recuperação econômica do mundo, ó Pai. Todas as nações recuperadas, empresas, comércios, Pai, empreendedores, pequenos e grandes, Pai. Nós declaramos todos, Pai, com trabalho, recuperado economicamente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as nações, Pai. Que volte tudo ao normal e melhor ainda, ó Pai, que haja emprego aos milhares e milhões de empregos, ó, para que todos possam trabalhar com o sustento das obras das mãos, Pai, possam trazer sustento para a sua vida, possam trazer sustento para a sua casa, com as obras das mãos de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim abençoamos este mundo, Pai. Oh Deus, eu oro por Israel, declaro a bênção sobre Israel, a vitória sobre este povo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos Israel, desejamos a paz de Jerusalém, em nome de Jesus Cristo, e abençoamos, Pai, as nações que desejam o bem de Jerusalém, que a Tua palavra do livro de Salmos, Pai, se cumpra sobre essas nações, sejam as nações prósperas, Pai, abençoadas, e o Teu nome seja glorificado. Pai, eu oro por cada ouvinte, Pai, por cada pessoa que está conectada conosco nesta noite. Oh Deus, eu oro, Pai, por todas elas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, se porventura alguém necessita de um milagre de cura, que o milagre aconteça agora, Pai, pois eu repreendo todo o mal sobre este corpo, eu repreendo esta doença, ordeno que ela saia, que desapareça e declaro esta pessoa curada, Pai.
Se esta pessoa está com estado de febre, Pai, eu repreendo esta febre, ordeno que cesse essa febre, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro esta pessoa livre da febre, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro todas as pessoas curadas, sadias, em nome de Jesus. Também oro por suas vidas financeiras, Pai, que nada falte, Pai, que eles tenham, Pai, oh Deus, o seu lar, a sua família abençoada, Pai. Haja mantimento nesse lar, Pai, que não falte nada, pois em nome de Jesus Cristo eu os abençoo, Pai. Assim abençoo todos que estão conectados conosco, Pai. Outros que posteriormente vão ouvir, Deus, essa live, Pai, em nome de Jesus Cristo, seja a bênção sobre todos eles, Pai. Oh Deus, que o teu nome seja glorificado, Pai. É isso que nós queremos, Pai, que tu sejas glorificado através do Cristo que habita em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo todos para o teu louvor e tua glória, e todos digam amém, Senhor. Você pode me perguntar, pastor, quando nós vamos parar de orar? Quando nós estivermos no céu. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos continuar orando. Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração, né? Sabe, nós não oramos porque estamos com necessidade e de repente paramos de orar. Não, nós oramos, né? Nós somos preparados para orar, para interceder. Por isso que a Bíblia fala que a oração de um justo pode muito com seus efeitos. E a Bíblia fala, e por muitas vezes fala, pedi, temos que orar, né? Oração. Paulo chega a dizer, orar sem cessar, Meu Deus do céu, né? Como fazer essa oração sem cessar? Tem que estar conectado com Deus, falando com Deus, sabe, andando, trabalhando, fazendo qualquer coisa, agradecido a Deus, conectado com o Senhor. Deus ama você, fica com Deus, meu irmão, não abra mão da tua vida com Deus, não. Deixa você ser transformado. A Bíblia fala, se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz, né? Isso. Palavra de Deus na nossa mente. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, pura, santa, né? Para que a gente possa ver as coisas e não ter maldade no coração. Deus ama você, fica com Deus, meu irmão. Amanhã é sexta-feira nós estaremos aqui de novo, amém? E se prepara para o culto de segunda-feira, né? Final de semana, agora domingo, nós temos a ceia do Senhor, nós estaremos lá ministrando a ceia. Ah, pastor, eu podia ir lá? Claro que pode, vai lá, leva uma máscara, senta num lugar reservado lá, sem problema nenhum, ninguém sem máscara lá, né? Se não dá, fica na tua casa, seja abençoado, né? Eu digo sempre, prudência e mansidão e prudência, manso como a pomba e prudente como a serpente, né? Errar por prudência, meu irmão, é muito difícil, mas errar por negligência é muito fácil, né? Prudência, você sabe o que significa. Então, ser prudente, principalmente com as coisas do mundo hoje, é dever de cada um, né? Não joga confete para o céu não, que cai na cabeça, né? Deus ama você, faça a sua parte e Deus estará fazendo a parte dele, amém? Graças a Deus por tudo. Eu mando um abraço da Rosali para você, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, né? Amanhã tem culto de jovens, né? Culto de jovens amanhã, né? Amanhã não, sábado, sexta-feira, a gente fica meio até perdido passa muito rápido, irmão. Já está chegando domingo, já chegou a ceia de novo. É uma loucura. Fica com Deus, um abraço do Danilo, um abraço da Fernanda, um abraço do Isaac, né? Tá, menino, tá crescendo. Um abraço da Rosali, o meu abraço, um abraço da Sueli, um abraço do Davi, né? Manda lá um parabéns para a Sueli Machado, né? Sueli, ela sempre está mandando alguma coisa para as pessoas, manda para ela também, amém? Ela ama vocês, Deus abençoe vocês, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês hoje e sempre, amém.